Recebendo a pastora Miriam, glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém? Dá um glória a Deus bem alto, meu amado, exalte a Ele, porque Ele merece toda a glória. Deus é grande, aleluia, santo é o nome daquele que venceu para todos sempre, aleluia, glória a Deus. Todo o nosso homem interior está felicíssimo com o Senhor, nessa ambiência, né, de poder de Deus, de graça, de realmente mover do Espírito Santo, e a gente pode declarar para Ele o quanto nós estamos felizes. Cante então mais um pouquinho comigo assim. Então minha alma, é a nossa consciência, né? És tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, és tu, grandioso és tu. Só grandioso. Grandioso és tu. Mais uma vez. Grandioso és tu. Vai. Grandioso. Glória a Deus. Hoje é dia de festa, como nós cantamos. Festa mesmo. Porque Jesus Cristo já ressuscitou e toda sorte de bênção está sobre as nossas vidas. E estamos vivendo o tempo da graça. Não mais debaixo da lei, mas debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Abra a palavra de Deus. Mateus capítulo 13, 16. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E diz assim: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal dos céus. Isso se referindo a Jesus. Mas ele respondendo disse: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque os céus está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhe disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles se arrazoavam entre si, dizendo: é porque não fornecemos-nos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos ter
se preparado e trazido pão? Não compreendeis ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos ainda levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas de que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que guardasse dos fermentos do pão natural, mas da doutrina dos fariseus. Senhor Deus de graça, nós estamos aqui hoje, em especial, por pura permissão tua, comemorando, Senhor, essa época da graça, comemorando, Senhor, a comunhão dos santos, interagindo, Pai, com a tua palavra e fazendo dela a nossa vivência, fazendo dela os nossos atos, fazendo dela, Senhor, realmente a verdadeira doutrina. Mas que essa palavra, Senhor, não fique só em letra, em nossas mentes naturais, que elas não venham como regras apenas, Pai, mas que elas sirvam realmente como um pão verdadeiro, que ela venha, Senhor, fazer em nossas vidas aquilo para o qual Tu mesmo propôs, Senhor, alimentar-nos e nos fazer, Senhor, verdadeiramente discípulos Teus. Nós declaramos que nesta noite, pela congregação, Senhor, que Tu já reuniste com graça, com misericórdia, pedimos, ó Pai, que o Teu poder de entendimento, que a Tua capacitação, Senhor, de abstração daquilo que é verdadeiramente comida, do que aquilo que realmente vai alimentar o nosso homem interior, seja discernido agora, Senhor, por cada um dos Teus filhos, e possamos nos alimentar muito além da letra, muito além da palavra, muito além de regras, que possamos, Senhor, ir mais alto, como Tu tem mesmo chamado, para irmos além daquilo que nós estamos vendo, não como quem, Senhor, não sabe aonde pisa, mas como aquele, Senhor, que já tem provado das Tuas delícias, e sabe que contigo o caminho, Senhor, é de graça, o caminho contigo, Senhor, é vitória na certa. Nos leve, Pai, nos leva mais adiante, nos leva um pouco mais acima, e nós Te agradecemos pela Tua bondade, por esta graça, Senhor, incomparável, mas totalmente acessível, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Na verdade, eu gostaria de ser bem breve, o mais breve possível, para trazê-los à memória, relembrá-los, ratificar que essa festa que nós estamos tendo aqui hoje é uma festa digna de comemoração, com o coração explodindo de alegria no Senhor. Mesmo porque às vezes nós nos acostumamos com festas, nós nos acostumamos com a Santa Ceia, e às vezes nós fazemos dessa ceia um mero rito, e nós respeitamos muito, e nós fazemos desse culto algo mais sereno, algo que não extrapole tanto, mas na verdade isso daí são condições e posturas que não quer dizer nada com a Santa Ceia do Senhor. Mesmo porque o Senhor o tempo todo, desde os seus ensinamentos com criança, a respeito de crianças, nos ensinamentos dele com as pessoas que estavam ali, pecando, errando, o ensinamento dele foi sempre o mesmo. Que aquele que começa a enxergar a partir da graça de Deus, ele vê todas as coisas desvinculadas de ritos, desvinculados de rotina, desvinculados de coisas que são repetitivas, como qualquer reza, qualquer beatice que nós podemos fazer. Porque a graça nos deixa além, ou melhor, nos leva além daquilo que é simplesmente proposto em letras. Ela vai além, com uma significância muito maior, que traz para as nossas vidas uma postura diferenciada em tudo que nós formos fazer. E lendo hoje pela manhã, numa meditação, não estava procurando nenhuma mensagem, não estava preparando para a mensagem, mas eu estava procurando edificação para a minha própria vida, quando eu estava lendo
esse texto a respeito dos fariseus e eu pude viajar um pouquinho nas asas do Espírito Santo, que nos leva para lugares tremendo e nos faz nos traz uma condição de estarmos comparando, fazendo analogias, não de eloquências, né? Aquilo que o homem, nossa, onde ele achou tal coisa, aquelas eloquências que às vezes impressionam a pessoa como ser humano que às vezes admira uma capacidade, né, de uma abstração assim diferente, mas não, levando para aquela posição de filhos mesmo, adotados, né? Através de Jesus Cristo. E essa posição que nós temos hoje, que possamos, ou podemos ser muito simples, podemos até não ter, talvez, escola, graduação, mas nós temos uma condição de irmos além daquilo que está às nossas vistas. E isso é uma revelação de Deus a nós. E entre essas analogias que eu estava fazendo, eu pude entender uma condição muito semelhante dos fariseus e nossa. Você fala, ai pastora, mas que triste isso, né? Comparar os fariseus com... Hoje a gente tem uma ideia dos fariseus, principalmente quando a gente só ouve, né? Aquela coisa maledicente em relação aos fariseus, a gente acha que eram pessoas assim que não tinha expressão na época. Na verdade, eles tinham muita expressão. Eles dominavam, eles predominavam em questão de templos. Eles estavam nas sinagogas, eles regiam as regras, eles ditavam as posições, eles colocavam, eles tiravam. Eles eram, vamos dizer assim, majoritário. E eles levavam as coisas ao pé da letra. E hoje a gente vê isso também. Muitas pessoas querendo agradar a Deus, levando as coisas ao pé da letra. Só que o texto aqui se auto-explica, não tem nem que está falando a respeito do fermento, e que os discípulos não entendiam que era o fermento da doutrina dos fariseus, mas daí Jesus veio e ensinou. Não, isso o texto se auto-explica. O que me chama a atenção é que Jesus se referia aos fariseus sempre com uma condição de alertá-los para o estilo de vida e de visão que eles estavam tendo. Mas, assim, interessante é que a gente não vê essa mesma postura de Jesus com outras pessoas, que talvez nós considerássemos, nos tempos até de hoje mesmo, muito mais necessitados de uma correção do que os fariseus. Porque os fariseus, eles levavam a doutrina ao pé da letra. Agora nós não vamos nem julgar aqui a questão, julgar não, levar em consideração, por enquanto, a questão da sua falsidade, né? Que ele ficava se prendendo em detalhes e nas coisas mais importantes realmente eles não atinavam, porque eles levavam tudo ao pé da letra. Porém, quando Jesus encontra aquela mulher adúltera, que as pessoas estavam tentando apedrejá-la e querendo, né, ridicularizá-la em público e machucá-la, até levar à morte, porque era a regra, fazia parte das disciplinas lá em relação às adúlteras. Jesus não teve essa mesma postura. Ele olhou e não disse nada que repreendesse aquela mulher, a não ser, olha, alguém te condenou? Não, nem eu. Vai e não peques mais. Quando o próprio Pedro, gente, um dos seus discípulos, que andava com Jesus, que tinha os ensinamentos tete a tete, ele negou Jesus. Mas Jesus, quando foi ter com Pedro, ele teve a mesma amabilidade com que ele teve com aquela prostituta e com tantos outros, que a gente vê a postura de Jesus em relação às pessoas que estavam praticando erros, que estavam no erro, que estavam perdidos, que estavam ali à mercê de situações que os rodeavam. Mas com os fariseus não. Ele tinha uma postura mais dura, de correção. Agora, traga comigo aqui essa linha de raciocínio. Os caras eram os que ditavam a lei. E eles acreditavam na lei de Moisés e tudo mais, com algumas diferenças ali dos saduceus, que cria só no Pentateuco. Mas enfim, eles criam nisso daqui.
E isso daqui era a regra para eles. Ou seja, se quisesse chegar até Deus, tinha que ter, que na verdade já não tinha o Novo Testamento, tinha que ter essas regras, tinha que ter essa postura. E eles tomavam essas regras, queridos, como, eu disse, o pé da letra, para cumprir, e esse só que cumprisse da forma que eles estavam falando, é que teriam condições de ser alguém reconhecido, como cumpridor da lei, como fazendo parte de um povo, de um Deus. Mas enfim, Jesus veio e eles não reconheceram Jesus. Eles pediam sinais, porque eles estavam habituados só ao pé da letra. Eles entendiam que toda a lei era, na verdade, uma forma deles estarem agradando a Deus. E Deus falou, peraí, esse povo não está entendendo. Eu preciso realmente trazer à tona aquele cordeiro que já foi imaculado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido imaculado. Mas eu preciso trazer agora para a história da humanidade. Eu preciso trazer o cordeiro. E esse povo vai entender, né? Vai entender. Esse povo, alguns deles, vão entender que realmente letra por letra mata. Mas eu quero trazer para eles uma vida abundante. E aconteceu que Jesus veio, e Jesus conviveu no meio deles, e Jesus exortava, e Jesus falava a respeito de suas condutas, que eles estavam achando que servia a Deus, porque levavam as coisas ao pé da letra, mas Deus, através de Jesus, que era Deus, estava retificando tudo aquilo, e dizendo, não, as coisas não são dessa forma, vocês estão levando letra a pé da letra, mas a letra que vocês estão levando é peso, é jugo, e ninguém consegue nada através disso. Aliás, nem vocês estão conseguindo, e estão tentando convencer a outros que eles vão conseguir. Eu sou a vida eterna. Ele diz, não, mas uma coisa dessa só pode vir do demônio, pode vir de magias, menos dos céus, porque nós somos os praticantes das leis. Nós somos os conhecedores da lei. Nós que fazemos a diferença aqui, que julgamos, que temos um conhecimento a ponto de falar, esse é certo e esse é errado. E Jesus, porém, todas as vezes que ele tinha a oportunidade de cruzar com o fariseu, se fosse na nossa linguagem mais comunzinha, a gente poderia dizer assim, todas as vezes eles levavam um mas eles não conseguiam entender. Para eles era letra, letra, lei, lei, fora da lei, que morra. Mas é interessante, queridos, que Jesus veio. Nós não vimos Jesus, mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Temos essa bem-aventurança. E que ele concretizou o plano do Pai aqui na terra. E ele realizou tudo o que tinha que ser realizado para a lei ser cumprida. E hoje nós vivemos não ao pé da letra, mas aos pés do Senhor Jesus. E mesmo assim, nos dias de hoje, nós vemos quantas questões são levantadas de pessoas ainda que preferem estar no pé da letra ao invés dos pés de Jesus. E você diz, mas pastora, é a Bíblia, amado, da Bíblia você tira tudo o que você quer. Mas aquele que tem a graça do Senhor, a revelação da graça de Deus, ele tira da Bíblia o próprio Jesus. Mesmo porque a Bíblia, ela serve para Jesus e não Jesus para a Bíblia. E as pessoas confundem. Acha que realmente Jesus tem que servir a Bíblia. Mas pastora, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Porém, a Bíblia serve a Jesus. Se não for pelo Espírito, ela vira letra que mata. Quando a graça vira desgraça. Quando? Quando a letra mata. Quando a letra te tira da condição de filho da graça de Deus.
Quando a letra te tira a alegria de viver, quando a letra te traz jugo, quando a letra te traz peso, quando a letra te traz desmotivação para continuar, quando a letra te traz acusações, e você diz assim, mas pastor, a palavra de Deus também traz sentenças para o erro, mas a sentença do erro para a palavra de Deus é revelada pela graça do próprio Deus, e que traz para nós um arrependimento. Quem, pastora, se arrepende? Aquele quem o Senhor tocar para o arrependimento. Por isso, amados, a todos aqueles que ouviram a palavra de Deus. Tem alguém aqui que ouviu, não tem? Pois é, todo mundo que tem ouvido pode ouvir. Todos aqueles que ouviram a palavra de Deus. Segundo passo, todos aqueles que creram na palavra de Deus. Tem pessoas aqui que creram na palavra de Deus. Esses realmente foram escolhidos pelo Deus Todo-Poderoso para viver a abundância de vida, não aos pés da letra, mas aos pés do Senhor Jesus. Por isso, queridos, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar mencionando a palavra de Deus, de estar, por exemplo, hoje aqui num culto de Santa Ceia, que a gente tem toda essa cerimônia de cálice, de suco de vinho representando o sangue, de pão representando o corpo, trazer à memória que isso não faz sentido algum se nós levarmos ao pé da letra, mas se nós levarmos aos pés de Jesus, nós vamos viver a comunhão dos santos, e na comunhão dos santos Deus vai ordenando a bênção para os filhos que nela vivem. Pastora, mas falando assim as pessoas vão poder ficar errando, e para ele tudo vai ser normal. Não, amado, aí é que você se engana. Você já viu que quando algo é proibido, ele é aguçado por nossas vidas? Eu não sei, mas vocês já devem ter visto, e o que me vem agora na memória, são algumas pegadinhas que falam assim, não coloque a mão aí. O que as pessoas fazem? Olha, até colocar a mão lá dentro. Tudo que é extremamente proibido aguça o homem. É natureza. Talvez natureza caída mesmo, da origem adâmica. Natureza do homem. Essa curiosidade, essa coisa de tudo que diz não, ele querer. Pastora, mas a Bíblia tem um monte de coisa que diz não. Tem o não de Deus é não e o sim é sim. Mas quando a gente aprende todos os sims de Deus, o não a gente passa dançando, passa cantando, passa glorificando o nome de Jesus, porque os nãos de Deus soam aos nossos ouvidos e entram no nosso coração como apaziguamento e não como fissura, frenesi, para que a gente queira fazer aquilo que não pode. O que eu quero dizer, com outras palavras, que a graça do Senhor nos leva para pastos verdejantes, mesmo que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte. O que eu quero dizer é que a graça revelada para as nossas vidas, nós fazemos dessa cerimônia aqui muito mais do que tomar vinho, muito mais do que comer pão. Nós fazemos dessa cerimônia aquilo que o próprio Jesus deixou claro: vivam em comunhão, e todas as vezes que vocês se reunirem, deem graças em tudo que for comer. Todas as vezes que vocês se reunirem, lembram-se da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, qualquer hora que a gente for almoçar, jantar, levanta para tomar o café da manhã, se nós estamos reunidos com alguém, nós podemos falar graças a Deus, porque um dia ele morreu, mas ele ressuscitou, e hoje aqui em memória eu cultuo o nome dele. E muito mais do que repetir essas frases, muito mais do que falar, lembrei, pronto, concretizei o que a Bíblia está falando, pronto, cumpri. Bom, dessa eu já estou livre, desse dia eu já lembrei da morte de Jesus. Não lembrar da morte de Jesus, meu amado, é ir direitinho para a cruz e falar que morra mesmo eu e que viva Jesus Cristo. Então que viva Jesus Cristo aonde eu for, eu estou levando essa palavra gloriosa. Isso é lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Fácil seria como os fariseus, eles reuniriam aqui e fariam uma festa muito chique, porque a nossa é pobre. Porque os fariseus, eles eram pessoas de posses, eles eram pessoas ricas, eles eram pessoas estudadas, tudo deles era alto naipe. Então não seria umas coisinhas assim de alumínio, não seria essas frutinhas bonitas, mas são de plástico. Tenta comer uma delas. Coisinhas simples que a gente está colocando para enfeitar, para simbolizar.
Deles não, seria tudo um alto naipe, caso eles fizessem. Seria tudo muito requintado, muito folhado a ouro, muito cheio de pompas. E o Senhor disse assim, ó, vamos parar com essa holografia, vamos parar com essa coisa só de exterior, porque eu realmente vim para ganhar, para salvar, para resgatar almas, homem interior. O de fora, meu amado, nós valorizamos, mas Deus quer aquilo que é dele, o nosso espírito. Todo espírito que foi já escolhido pelo Espírito de Deus, que está caminhando em um desses corpos, que estão caminhando nesses corpos, são os escolhidos do Senhor, e a este espírito Deus se interessa. Hoje de manhã eu fiz uma menção sobre isso, que eu não sei se vocês já viram, mas está tendo agora, começou no Japão, gente, como eles são tudo diferente, né? Eles fazem show com um desenho animado, que é uma holografia, e são bonequinhos, e enche de uma multidão de pessoas para assistir um boneco holográfico. Vocês já imaginaram o que é isso? É o fim da picada, né? Mas tudo que é muito estranho vem lá, deles. Eles são muito diferentes, muito mesmo, em termos de cultura, tudo. E veio. E agora, parece que hoje vai ser matéria do Fantástico, a holografia sendo usado para cantores que fizeram muito sucesso, mas que já morreram. Então eles vão estar presentes ali no palco, não é nada de espiritismo, fique tranquilo. Né? E nem falar, não assisto isso porque isso daí Deus falou que é contra a holografia. Amados, presta atenção do que eu estou falando. Tá com saudade de Michael Jackson? Pode assistir lá que vai ter também. Então é aquela história que as pessoas se preocupam com aquilo que é fantasia, com aquilo que é só aparente, holográfico, com o retrato, com aquilo que eu estou aparentando, porque hoje mais ou menos bem vestida eu estou na frente de vocês, e pode ser que porque eu esteja me comportando assim direitinho, bem vestidinho, alguém dê crédito a essa palavra, mas o Senhor estava ensinando a discernir os espíritos, o Senhor estava ensinando a discernir o coração, o Senhor estava ensinando a aprender a palavra dele, pela própria condição do Espírito de revelar a palavra dele, e dizendo assim, olha, por fora você pode não parecer grande coisa, por fora, ou aparentemente essa ceia é muito simples, mas olha, espera que ela realmente não significa nada, ela está só assim simbolizando o que eu vim fazer, para que vocês continuem fazendo a mesma obra. Não vos esqueçais do que eu fiz, para que vocês possam continuar a mesma obra. Mas os fariseus não conseguiam entender dessa forma. Eles continuavam nas suas pompas, eles continuavam nas suas vestes, eles continuavam nos seus ritos, e eles faziam sempre tudo o melhor. E às vezes a gente canta assim, né? Que ou canta ou fala que o nosso melhor a gente deve dar a Deus. Mas acontece que nem sempre o nosso melhor é o que Deus quer. Porque na verdade Caim também ofereceu o melhor que ele tinha. Sim ou não? Abel ofereceu a ovelhinha, mas Caim pegou das suas melhores frutas. Ele pegou ali do seu melhor do campo, mas Deus não aceitou a oferta de Caim. Pastor, então não é o meu melhor? Então, o Espírito Santo de Deus está te lembrando nessa noite que o que Ele deseja da tua vida é um coração grato e rendido. Essa é a verdadeira mensagem. O que falam além disso é junção de pensamentos de homem, é junção de religião, é colocação de homens, é colocação de qualquer coisa, menos da palavra de Deus. Ele diz, olha, tudo que está escrito, sonda, assim, aprenda da palavra. Mas escuta, essa palavra aqui é para que tenham transformação de vida, e não transformação holográfica. Eu antes vestia uns shortinhos curtinhos, mas agora eu não visto mais. Não, amado, não é essa holografia que Deus fala. Você pode se vestir decentemente, você pode colocar uma roupa diferente, você pode estar com uma calça rasgada, mas o Senhor disse assim, não estou preocupado com essa aparência. Embora para os da fé, para aqueles que ainda não conhecem, fugir da aparência do mal. Mas o que eu estou dizendo para vocês, eu quero um coração inteiro para mim. Eu quero aquele que se dobra diante de mim. Eu quero aquele que reconhece como Deus. Eu quero aquele que aprenda o meu amor para com os meus filhos. Eu te quero por inteiro.
Se por fora talvez você não consiga fazer, e eu te tiver por dentro, para mim basta. Diz uma música da Aline que diz: se o meu corpo errar o caminho, porque nós somos falhos e às vezes nós erramos. Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti, Senhor. É nessas coisas que nós temos que nos alegrar. E parar de preocuparmos tanto com a escatologia. E preocupar com o dia de hoje. O que é que Deus quer de mim? Qual é o melhor que Ele quer? Não é o melhor que eu posso dar. Porque o Senhor não exige de nós aquilo que nós não temos. Mas Ele diz assim: eu já vos escolhi. E eu troquei o coração de vocês. E este novo coração se parece com o coração do meu filho. E é nesse coração que vai brotar rios de águas vivas. E é nesse coração que eu vou aceitar o verdadeiro culto. É desse coração. Qualquer outro implante são próteses colocadas para tampar lugar. Mas no reino de Deus, prótese, implantes, holografia, não faz sentido. Porque o Senhor é suficiente para preencher o nosso homem interior a ponto dele ser transformado. E é assim, dia após dia, é assim, fazendo as nossas coisas, errando em umas, acertando em outras, mas com o coração prostrado diante de Deus. E todos aqueles que têm coração prostrado diante de Deus, Deus tem prazer com Ele, na comunhão com Ele, porque esse busca comunhão com o Pai. Nós estamos sempre falando a respeito de que salvação não se discute. Nós estamos sempre falando que essa coisa é com Deus. Mas que as bênçãos são para aqueles que se aproximam do Senhor Jesus. Bênção, meu amado, não é para aquele que faz os ritos de forma muito certinha. Mas é aquele que tem um coração rendido diante do Senhor Jesus. As bênçãos de Deus são para esses. É aqueles que não têm medo de se chegar diante de Deus. É aqueles que não têm medo de rasgar o coração e pedir. Pastora, tem alguém que tem medo? Gente, quantas pessoas não chegam a orar em relação a alguma coisa, de medo que a oração não seja respondida e ele perca a fé? Você nunca conheceu ninguém assim? Vamos sondar se muitas vezes nós mesmos não deixamos de orar com medo que Jesus não respondesse e a gente perdesse a credibilidade. Quantas vezes? Quantas vezes a gente não teve ousadia de pedir? Amado, tudo o que você quiser, pode pedir sim, porque vai vir do Senhor uma resposta. Pode vir sim, pode vir não. Esses tempos atrás eu falava a respeito dos nãos de Deus. O próprio Jesus, sabendo do plano que o Senhor tinha, o Deus Pai, para com a vida dele, que ele viria, que ele padeceria, que ele morreria e que ele ressuscitaria. Só que até ele ressuscitar, ele teve uma morte de cruz. E quando ele estava se agonizando, pré-morte, ele orou. Ele orou uma, ele orou duas e falou assim: Pai, Paizinho, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa rápido, vai, se for possível. Era um desejo de Jesus, enquanto Jesus, carne e osso. Era o desejo dele, embora ele soubesse todos os planos. Porém, o final da sua oração era: mas seja feita segundo a tua vontade. Amados, nós sabemos que tem não da parte de Deus para as orações. Mas o Senhor diz: tudo levai em... Fala, oração. A oração é a nossa comunicação com o Pai. Ora tudo. Pastora, mas se eu orar besteira, o Espírito Santo de Deus vai trazer no teu coração aquilo que realmente vem da parte do Pai. Mesmo porque a palavra de Deus diz que a gente nem sabe orar direito, mas que o Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade e nos dá a interpretação diante do Pai, para que tudo que a gente peça pode ser de uma forma totalmente envolvida espiritual, que haja acesso lá e haja transformação aqui. O que é isso? Se eu pedir alguma coisa errada, o Senhor, através da palavra do Espírito Santo, vai notificar a minha vida. Agora a questão é, eu não posso perder a minha intimidade em oração com o Senhor Jesus.
Pastora, mas por que lá dos fariseus partiu agora para a oração? Amado, simplesmente isso é fruto de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, que não vive beatando nas rezas do Pai Nosso, que não vive se sacrificando, subindo e descendo o monte. Como eu disse, parece que só lá Deus vai ouvir. Não. Quem conheceu graça de Deus, vai conhecendo Deus na intimidade, naquilo que Ele faz em secreto. Porque quando você descobre Deus em secreto, Ele te revela as nações. E essa nação pode ser a tua família, pode ser no teu trabalho. Nós somos reconhecidos como os filhos da justiça. E a palavra de Deus diz que a criação anseia por ver a manifestação de Deus nos filhos dele. Amados, quando nós vamos tomar essa postura em nossas vidas, às vezes a gente acha que, como nós não temos mais essa questão de beatício, de fariseísmo, de estar no templo não sei quantas vezes, a gente pode ir abrindo mão. Isso daqui só tem que ser reflexo da nossa comunhão com Deus. Não pode ser um amontoado de pessoas. Tem que ter realmente aqui a extensão daquilo que você é no teu quarto, daquilo que você é na tua casa. Quando nós nos congregamos aqui, precisa ter uma explosão da glória de Deus neste lugar, porque nós já chegamos cheios do Deus Todo-Poderoso. Quando a gente vem para um rito, quando a gente vem para desencargo de consciência, quando a gente vem porque sabe que aqui é um lugar bom de estar, não acontece nada disso. No máximo, você recebe alguma palavra, comeu e vai para casa esperando o próximo alimento. Pastora, mas não é assim, a gente não se alimenta? A gente se alimenta da comunhão nossa com Deus. Quem acha que pode viver sem essa alimentação direta, individual, nossa com Deus, é porque ainda está com a visão de fariseu. Ai, que triste, né, amado? Mas eu não estou dando bronca em vocês. Eu estou chamando a atenção. Que a gente ridiculariza tanto. Fala, mas os fariseus eram uns burros, não entendiam nada, porque eles só viam lei, porque eles eram tão inteligentes e não entendiam. E nós, com toda essa revelação da palavra e da graça de Deus, que ainda eles não conheciam a graça, nós já conhecemos a graça de Deus e ainda estamos bancando de fariseus. O Senhor te chama para uma comunhão, mas uma comunhão íntima com Ele. A nossa comunhão íntima com o Senhor nos traz realmente numa posição de quem se liga com Deus e ao mesmo tempo se liga com o próximo. Todos aqueles que são ligados em Deus, todos aqueles que buscam comunhão com Deus, eles têm prazer na comunhão com o próximo. Fato é, religião que exclusiva pessoas só para religião vira fariseísmo. Religião que afasta as pessoas de outras pessoas em nome de elas estarem só enamorando Deus é abominável. Deus é realmente a paixão de nossas vidas quando nós temos amor pela vida do próximo, quando nós não julgamos o próximo, quando nós olhamos para o próximo com a mesma graça que o Senhor nos olhou. Como eu sei? Porque eu aprendi dessa graça estando com Ele. Ninguém aprende só de ouvir falar, a gente aprende de andar com Ele. Ande com o Senhor Jesus e viva os tempos que o Senhor preparou para você hoje, que são os tempos da graça, a abundância de vida na face da terra. E que nunca mais, amados, vocês confundam a palavra de Deus com letra. Nunca mais confunda a palavra de Deus com simplesmente regra. Mas que tenha o próprio Jesus discernindo para você as situações, dando direção. Porque isso que é a palavra de Deus, é direção. É caminho a seguir. É chão de vitória. Às vezes de bastante dificuldades, porque esse mundo nós teríamos aflições mesmo. Mas é chão de vitória. É caminho de vitória. Não desista, não esmoreça. Não fique dando ouvido às situações difíceis. Não fique dando crédito às emoções que faltam. Esses dias eu comentava com um pastor que às vezes eu passo por períodos que parece que eu estou embotada em relação a emoções.
Mas eu tenho provado que com emoção ou sem emoção, o meu coração salta na presença de Deus. Pastora, mas saltar já é uma emoção. É porque às vezes parece que as coisas estão assim meio que estranhas. Parece que eu estou lá e não estou. Essa é uma vivência minha e talvez ninguém nem entenda o que eu esteja falando. Mas é importante que você entenda que não depende de sintomas da epiderme. Não depende de arrepios. Não depende... Ah, pastor, é gostoso. Opa! E é muito bom quando a gente se arrepia, quando a gente chora, mas se não acontecer nada disso, Deus está tão implícito dentro de mim, que eu continuarei engrandecendo o nome do Senhor Jesus, e a verdade dele vai me libertando até de emoções que parecem tão gostosas, mas que não passam de emoções e não servem para nada, porque quando as emoções faltarem, eu acho que Deus está faltando na vida. Por isso, meu amado, se às vezes a vida até parece meio assim que insossa, continue clamando ao nome do Senhor Jesus, porque Ele vai te ensinar que você não depende das emoções, que você não depende dos acontecidos, que você não depende do jugo que as pessoas colocam sobre você. Porque nós estamos num tempo onde que as coisas estão mais liberais, onde que a gente não é tão taxado, mas mesmo assim tem muitos adesivos que eles amam colocar em nós. Adesivos terríveis que parece que a gente não consegue descolar. Mas com adesivos e sem adesivos, continue glorificando o nome do Senhor. Porque você não é nada mais, nada menos do que um escolhido do Deus Todo-Poderoso. É pouco? É pouco? É pouco? A festa de hoje à noite podia ser intitulada Comemoração dos Santos pela Eleição. Seria tudo de bom. Deus, eu não vim pedir nada, eu não quero nada, o que acontecer vai acontecer, o que será, será. Mas hoje eu vim aqui para agradecer, porque o Senhor me escolheu, porque eu fui alvo da sua eleição, porque o Senhor me escolheu. Pastora, como eu sei? Aquele que ouviu e deu crédito à palavra é um escolhido, porque se não der crédito é porque os ouvidos não foram abertos, porque não é um escolhido. E não foi tempo, mas o teu tempo chegou. O teu tempo chegou. Você está aqui não é à toa. Você está aqui como um escolhido do Senhor Jesus. Então, meu amado, aconteça o que acontecer, levante-se quem quiser levantar. Uma coisa ninguém vai tirar de você. Eu tenho um novo coração. Eu tenho um novo coração. Eu tenho um novo coração. Eu nunca fiz essa pergunta no meio de um povo, porque eu temo pela resposta. Porque eu sei que muitos que dão resposta negativa à pergunta que eu vou fazer para vocês, é porque não têm o conhecimento da palavra de Deus. Mas tem muitos que estão sofrendo por falta de conhecimento. Se tem alguém aqui em nosso meio que tem dúvida da sua salvação em Cristo Jesus, que se Jesus voltar hoje, você tem dúvidas se sobe ou não, eu gostaria de orar por você. Porque o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento. E você vai sair daqui saltando na presença de Deus. Nada mais seguro do que saber que somos filhos de um Deus que nunca nos abandona e que jamais vai nos jogar fora. Seja eu como for, Deus não vai me jogar. Não importa, Deus não vai me abandonar. Ah, mas Ele cortou aquilo que Ele não tinha plantado. Mas aquilo que Ele plantou é dEle. Ele rega, Ele faz, Ele acontece, porque Ele é Deus soberano. Ai, pastora, eu tenho, mas tenho vergonha. Eu não vou te expor. Eu vou pedir que aí no banco mesmo, aonde você estiver, você fale com o Senhor Jesus. Porque nessa noite você sai daqui crendo que se você deu crédito à palavra, é porque o Espírito Santo de Deus já te chamou. Falta só crescer, e vai crescer. Porque o Senhor nos chama, somos criancinhas, mas depois nós vamos crescendo, crescendo, crescendo no conhecimento. Mas você não vai sair daqui com essa dúvida. Se confessa com a boca, crê com o coração. Você é um salvo em Cristo Jesus. Ai, mas é o meu confessar? Não. Não.
ungido, o Espírito Santo dentro de mim que me convenceu. E se eu fosse mudo, não faria diferença. Não faria diferença. Porque o meu coração estaria crendo. Como eu confesso Jesus? Com a minha vida. Você tem dúvida da tua salvação? É para você que eu vou orar agora. E é por você. Tem dúvida? Acha que se alguma coisa acontecer hoje, você não sabe se estará nos céus ou não. Abaixa a tua cabeça. Todos, amados, não só quem tem dúvida. As pessoas ficam morrendo de medo. Gente, pouco importa. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para trazer para vocês o gozo que o Senhor tem relatado no meu coração. Espírito Santo. O mundo, as situações, os ensinamentos fariseus, todos esses, Senhor, vêm contradizer a tua palavra de eleição. Pessoas, Senhor, que amam colocar julgo em outras pessoas, que acham, Senhor amado, que essa salvação é por eles confessarem alguma coisa, por eles serem bonzinhos em algumas coisas. Mas tu já nos ensinastes, Pai, que quando tu abres os nossos ouvidos e começamos a desejar a tua pessoa, embora às vezes o nosso corpo parece que quer para um lado, o nosso espírito parece que quer ir para o outro, mas o nosso espírito foi tocado. E se fomos tocados, Senhor, sinal, Senhor, da nossa eleição, e uma vez, Senhor, escolhidos por ti, sempre filhos teus, para a glória do teu nome, Pai. Eu declaro essas vidas, Senhor, que por desventura, por falta de conhecimento, ou ainda por meninice, ou sei lá, Senhor, por qual outra razão, tem duvidado, Senhor, que hoje mesmo, Pai, tudo está preparado para essas vidas. Agora relate o teu amor, relate a tua graça, relate, Senhor, o quanto tu és Deus que chama, que ama e que revela. E que, Senhor, não é a regra de fariseu, que não há nem pessoas que falem em nome de Cristo, nem de Bíblia, nem de Jesus, que nos tire, Pai, essa dádiva do alto. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, traz essa confirmação nos corações, Pai, e revele o teu amor, revele a tua porção, que uma vez revelada a graça, Senhor, viveremos em prol as tuas coisas. Viveremos desejosos a aprender aquilo que tu tens para nos ensinar. E viveremos, Senhor, abundantemente sobre a face da terra. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo, confio e agradeço. Amém e amém. Aleluias. Olha para o teu amadinho que está do lado. Dê um sorriso bem gostoso para ele. Vocês se reconhecem como filhos de Deus? Esse mesmo sorriso gostoso você pode dar para as pessoas que estão lá fora. Ah, pastora, tem gente que vai fazer cara feia. Tudo bem. A palavra de Deus diz assim, que onde você chegar, você leve a paz. E você proclame a paz. Não é só assim, paz seja nessa casa. Não, leve a paz. Se tiver paz lá, fica tudo em harmonia. Se não tiver, a paz volta para você. Porque você é um escolhido do Senhor Jesus. E você faz diferença nessa face da terra. Saia por aí sorrindo. Saia por aí declarando quem é Jesus na tua vida. Aleluias. Bispo de nossas almas. Recebam, louvando o Senhor com uma salva de palmas. Graças a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá no
livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então a palavra de Deus diz assim que nós não devemos participar do corpo do Senhor e nem do cálice do sangue indignamente. Se nós participarmos, nós estamos sujeitos a morrermos espiritualmente. Nós estamos sujeitos a não sentirmos mais a presença de Deus. E há várias pessoas na igreja que não sentem mais. Por quê? Porque tomou o conhecimento e não participou corretamente. Então, meu irmão, o pecado nos separa desta comunhão. Nós devemos confessar os nossos pecados, abandonar as nossas falhas e assim participarmos. Tem pessoas que não abandonam o pecado, que já acostumou com o pecado, convive com o pecado e não deixa o pecado. Aí diz assim, é porque eu sou fraco. Não, irmão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos que confessar as nossas falhas diante de Deus. Nós temos que colocar diante do Pai as nossas falhas. Pai, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso da Tua presença. Então eu vou convidar você agora a curvar a sua cabeça, a sua fronte, fazer uma análise do seu comportamento, da sua vida, como você está vivendo. E convidar você a pedir perdão das suas falhas. Confessando diante do Pai, eu quero perdão, Pai. Eu quero perdão dos meus pecados, eu quero perdão das minhas falhas. Eu quero ser transformado por Ti, Pai. Eu quero ser transformado pela Tua palavra, Pai. A Bíblia diz, peça perdão, confesse e os abandone. Os abandone. Peça perdão dos seus erros. Peça perdão das suas falhas. Em nome de Jesus Cristo. E nesse momento eu quero convidar você que vai participar da ceia. Não fique preocupado se você não participar porque eu estou em falha, porque eu estou em pecado. É melhor não participar em falha, irmão. Porque a Bíblia diz que quem participa em falha traz condenação para a sua própria vida. Eu quero convidar você a cantar bem. Então você que vai participar, eu gostaria que ficasse em pé. Vamos orar para celebrarmos esta ceia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai.
Colocamos agora diante de Ti, ó Pai, a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor. Colocamos diante de Ti a nossa atitude, Pai, o nosso comportamento, para que o Teu nome, Pai, seja glorificado através da nossa vida, Pai. Para que o Teu nome seja glorificado, Pai, através do nosso viver. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa os nossos erros, os nossos pecados, Senhor, a Deus. Aquilo que nos tira a bênção, ó Pai, que o Senhor possa nos perdoar, ó Pai. E que nós possamos nos colocar diante da Tua presença santa e poderosa. Sacia, Senhor, a nossa sede e fome de justiça na Tua palavra, Pai. A Tua palavra revela, Pai, que se houver alguém enfermo, ao participar pela fé na comunhão, ó Pai, podemos ser curados. Por isso, Senhor, torna-se realidade. Se houver alguém enfermo, ó Pai, que ele possa ser curado, em o nome de Jesus. Amém. Participe da ceia do Senhor. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Estou sem Ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Sua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti.
estou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Espírito, eu te amo. Santo Espírito, eu te amo. Santo Espírito, eu te amo. Santo Espírito, eu te amo. Aleluia, aleluia.
Graças a Deus. Amém? Eu quero convidar você a fazer 2 filas neste corredor, por favor. Você vai receber a unção. Faça 2 filas no corredor, por favor. Se você não quiser levantar, pode esperar. Mas faça 2 filas. Nós vamos ungir você. Em nome de Jesus Cristo. aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus.
as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir.